Glória a Deus, amém? Salve a todos com a paz do Senhor. Irmãos, vou estar trazendo uma mensagem aqui para vocês, a qual Deus preparou para mim, para você. E se encontra no livro de Lucas, amém? Lucas capítulo 5, amém? Glória a Deus. Mateus, Marcos e Lucas, os Evangelhos. Livro de Lucas capítulo 5, amém? Glória a Deus, achei. Diz assim a mensagem do Senhor, Lucas capítulo 5, a partir do verso 1. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. O verso 3 diz assim: E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. E vindo-se ele, ensinava do barco a multidão. Continuando, diz que: E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te-o ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. Respondendo Simão, disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas porque mandas, lançarei a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram, encheram ambos os barcos, de tal maneira que quase iam a pique. E o verso 8 diz: E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta de mim, porque eu sou um homem pecador. Amém? Glória a Deus. Amém, irmãos. Creio que todos nós já ouvimos falar sobre a pesca maravilhosa, a qual tem 2 passagens, sobre pesca na Bíblia que trazem isso, E eu queria estar dando foco mais nessa pesca, qual estava Simão, Pedro, que então pode ser Pedro Simão, Simão Pedro. E a gente sabe que Pedro e Jesus eram muito colados, Eles eram assim. E é sobre isso que eu quero dar um foco maior, Mas, assim, a gente sabe que a história, qual Pedro pescou a noite toda e não pescou nenhum peixe. E Pedro, ele era pescador. A profissão dele era pescador. Então, se com que ele trabalhava, que era pescar, não conseguiu nenhum, traria coisas ruins para ele, Não seria bom, Seria ruim. Mas o que aconteceu? Mesmo tendo pescado a noite toda, não tendo pegado nenhum peixe, ele obedeceu ao que o Senhor Jesus disse. E quando ele obedeceu a Jesus, ele falou: Deus, eu pesquei a noite toda, mas tá bom. Senhor Jesus, eu pesquei a noite toda, mas já que o Senhor disse, tá falado. E obedeceu. E veio todas essas coisas boas, toda essa peixança, essa grande bonança de peixe. Isso tudo de peixe. E, irmãos, eu queria dar um foco maior sobre isso. Sobre essa amizade que tinha Jesus e Pedro, sobre esse contato, sobre essa companhia que tinha de Pedro e Jesus. Então, quando a gente fala de Pedro, a gente sempre vai lembrar não só dessa, mas de várias outras coisas que aconteceram de Pedro e Jesus, A gente lembra tanto de coisas boas que aconteceram, de coisas boas que Pedro fez, através de Jesus, quando ele conheceu a Jesus. A gente também lembra de coisa ruim que Pedro fez, Cortou a orelha de Malco. O João diz, Pedro cortou a orelha de Malco, E Pedro também negou 3 vezes Jesus antes que o galo cantasse. E a gente vê tantas histórias de Pedro e Jesus. Mas é muito bom a gente estar sempre falando sobre isso, porque teve muitos momentos de Pedro e Jesus. E o que acontece? A gente muitas vezes reclama de Pedro, fala mal de Pedro, porque ele fez isso, fez aquilo e tal, mas a gente tira uma boa coisa disso, acredita? A gente tira uma boa coisa com isso. Porque Pedro não teve só 1 ou 2 experiências para contar que ele teve com Jesus, mas ele teve várias. Então é muito bom a gente contar da vez que a gente aceitou Jesus como único e suficiente Salvador na nossa vida. Glória a Deus por isso. É muito bom a gente contar da vez que se batizamos ao Senhor. Glória a Deus, amém. É muito bom a gente também contar o que? A vez que tomamos uma santa ceia ou algum milagre aconteceu, e glória a Deus. Mas, irmãos, é muito bom quando a gente tem muito mais a contar do que Jesus tem feito sobre nós. É muito bom a gente contar de todos
tantos e tantos outros momentos que nós tivemos com Jesus, né? E é muito bom a gente saber que não é só um cenário que Jesus atua, não, Jesus atua em todo tipo de cenário, né? Tá uma situação boa, tá uma situação difícil, Jesus está lá. A gente pode ter um momento com o Senhor Jesus, né? Estando com muita gente, estando com pouca gente, é muito bom, né? Estando em um lugar assim, numa avenida, numa cidade, né? No campo, ou até mesmo no quarto, né? Que nem a Fernanda Brum diz, né? Que quando estamos no quarto, só nós e Deus, coisas sobrenaturais acontecem. Em todo momento acontece, né? Muito bom disso. Então, assim, a mensagem que eu queria trazer para o vídeo de hoje, para a mensagem de hoje, que é muito bom a gente ter mais de uma coisa para contar de momentos que nós tivemos com Jesus, né? É muito bom contar, porque desobedecendo ou não, Pedro tinha alguma coisa para contar de Jesus, né? Então a gente vê essa amizade grande dele, não só Pedro, né? Mas também teve João, teve Marcos, teve Mateus, todos os outros discípulos, né? Que tiveram momentos com o Senhor Jesus, mas Pedro teve um toque especial, assim como os outros também têm, né? Mas o toque especial de Pedro é diferente, porque ele sabia que não era perfeito, ele sabia que errava bastante, mas mesmo assim ele não deixou de aproveitar o momento com Jesus. Então que nós devemos saber disso e levar isso sempre conosco, né? De que a gente sabe que a gente erra bastante, a gente faz uma coisa ou outra que ali que não agrada a Deus, mas a gente não vai colocar isso como impedimento para a gente não aproveitar o momento com o Senhor Jesus. Porque a gente sempre fala que Jesus está presente em todos os lugares, e Deus está presente em todos os lugares, em todos os momentos. Mas basta nós aproveitarmos da melhor forma isso, né? Não devemos esquecer que Jesus está do nosso lado, mas sim, saiba que você estando no ônibus, você estando na rua, você estando no trem, no metrô, em tantos e tantos outros lugares, o Senhor Jesus está, e a gente pode tirar proveito disso, e a gente pode estar louvando e adorando o Senhor Jesus, onde quer que nós estejamos, em qualquer situação que esteja, a gente tem ótimos momentos para contar com o Senhor Jesus, amém? Essa mensagem simples de hoje, mas que toque no seu coração, e que você possa compartilhar esse vídeo, essa mensagem com seus parentes, amigos, familiares, amém? Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, porque não tem só essa, mas tem outras mensagens também, e que Deus abençoe a vida de cada um, amém? Fico grato por a vida de cada um de vocês, amém? Glória a Deus.